Com a textura do mel, nossa calda de tâmaras é a melhor opção para adoçar com baixo índice glicêmico. Ela é extraída a frio de tâmaras e adoça de maneira saudável e eficiente. As tâmaras são ricas fontes de energia, têm fácil digestão, pois contém monoaçúcar, que é rapidamente absorvido para fornecer energia necessária às funções biológicas. Contém sais minerais e são ricas em fósforo, ferro, cálcio e magnésio. Ajudam a limpar os rins, o que contribui para o ato de urinar. Será mesmo? Qual é o limite do marketing dos alimentos? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Esse texto incrível que eu li para vocês aqui na abertura foi o tema do Descobertas do Mês, a newsletter da Sari no Substack, agora em final de março. Eu escolhi esse produto porque eu acho que ele é um bom compilado de alegações fantasiosas para vender um produto que, no fim das contas, não passa de uma calda de açúcar. Eu copiei esse texto na íntegra do site do fabricante de uma calda de tâmaras cujo único ingrediente é tâmara. E aí eu proponho um jogo dos 7 erros, porque coincidentemente eu identifiquei 7 absurdos em um único parágrafo. E a gente vai passar por cada um deles, explicando por que eles não fazem sentido e levam o consumidor ao erro. E o número 1 foi a melhor opção para adoçar com baixo índice glicêmico. Baixo índice glicêmico com tâmaras? Como isso seria possível numa calda com 74% de carboidratos, que são açúcares? E basicamente o resto do percentual para fechar 100% é água, né, pessoal? A calda de tâmaras, como a gente já falou aqui no episódio A Sociedade Protetora das Tâmaras, é rica em açúcares simples, principalmente glicose e frutose. O índice glicêmico das tâmaras varia entre médio e alto, não tem nada de baixo. Isso depende da espécie e do processamento. Mas a calda, como é mais concentrada, tem um índice glicêmico muito maior do que o da fruta in natura. E embora as fibras presentes na fruta original realmente não sirvam para tornar uma tâmara uma fruta de baixo índice glicêmico, o fato é que numa calda as fibras não estão presentes, ou seja, a calda é basicamente o açúcar concentrado da tâmara, numa concentração tão alta que a coisa vira uma calda, né, pessoal? O segundo tópico que você colocou é extraída a frio. Por que isso provavelmente não é verdade, Sari? Bom, primeiro porque a extração do açúcar, de modo geral, na calda de tâmaras, ela envolve cozimento ou maceração em água quente, não fria. Mas vamos supor que essa extração realmente fosse feita a frio. O que exatamente isso significa nesse tipo de produto? Sim, porque existem motivos para que se queira fazer uma extração a frio em algo como o azeite de oliva. Acontece, pessoal, que determinados compostos, as próprias gorduras que compõem o azeite, são frágeis e podem ser danificados ou modificados pela temperatura. Isto não acontece com o açúcar. O açúcar extraído a frio ou extraído a quente é rigorosamente a mesma molécula e não importa, obviamente, se veio da tâmara ou da cana-de-açúcar. Portanto, é uma alegação que provavelmente não é sequer verdade, porque a gente sabe que normalmente o açúcar ele é extraído em soluções aquecidas, mas mesmo que fosse, não faria nenhuma diferença. Induz o consumidor a achar que é melhor porque é a frio, quando o açúcar extraído a qualquer temperatura é rigorosamente o mesmo. A terceira indução ao erro está no uso da palavra saudável. E aí eu me pergunto, é saudável para quem? Será que para uma pessoa em desnutrição severa, talvez, que precise de calorias líquidas?
Eu fiquei pensando, será que isso pode mesmo ser saudável para alguém? Consegui imaginar uma situação de um diabético numa crise de hipoglicemia que precise de açúcar com urgência. Mas eu acho que esse não é o público-alvo do produto. Esse produto é tão saudável quanto qualquer tipo de açúcar possa ser saudável. Ele é açúcar, pessoal. O importante é entender que o consumidor está sendo induzido ao erro aqui. Porque a gente alega num pacote de açúcar que ele é doce, que ele é saboroso, que ele é bom para fazer sobremesas. Agora, dificilmente vocês vão ver num pacote de 1 quilo de açúcar a alegação saudável. Ter essa alegação num produto que é basicamente açúcar não é uma coisa correta para comunicar ao consumidor, vocês não acham? O grande problema é que a tâmara é uma fruta e por isso existe essa forte associação entre o uso da palavra saudável com o adoçamento via frutas, porque frutas têm origem natural. Mas como a gente costuma dizer aqui, né, a origem de uma substância, seja ela natural ou artificial, não muda o composto, nesse caso, que é o mesmo, é o açúcar, e não torna esse tipo de açúcar automaticamente saudável. E como a gente costuma dizer aqui também, lembrem-se que todo o açúcar tem origem natural. Simplesmente varia a planta. O que as pessoas têm é um preconceito contra a cana e um preconceito de aceitação da fruta como origem do açúcar. Com isso eu não quero dizer que não seja mais saudável comer uma fruta do que chupar cana. Provavelmente é mais saudável comer uma fruta. Mas nós não estamos falando de uma fruta aqui. Nós estamos falando da calda açucarada extraída pelo processamento da tâmara. Ou seja, é o açúcar da tâmara tão concentrada numa solução aquosa que essa solução virou uma calda grossa de açúcar. Isso não é saudável. Agora, o uso aleatório da palavra saudável nos rótulos, nos sites dos fabricantes chega a me dar um desespero, sabe? Porque acaba esvaziando o significado da palavra. O que quer dizer saudável hoje em dia, quando a gente olha num rótulo? Não quer dizer absolutamente nada. E como esse termo não é regulamentado, não existe regra para definir o que pode ou não levar essa palavra no rótulo. Aí os fabricantes utilizam a palavra sem nenhum critério, ou de acordo com seus próprios critérios. Eu tenho a impressão de que ela serve para tapar buraco quando a pessoa que está escrevendo lá a propaganda não sabe mais o que dizer. Então enche o texto com essas palavras bonitas, né? Que é natural, que é saudável, enfim. Isso muda um pouco com o passar das décadas. Quando eu era criança, a palavrinha era vitaminado. Aparecia um biscoito recheado lá e estava escrito bem grande, vitaminado. Hoje a palavra trocou por integral ou saudável. Enfim, são palavras vazias de significado utilizadas para fins de marketing. É que quando é aplicado numa calda de açúcar, aí a gente deveria, ter o estranhamento. O erro número 4 aqui no nosso joguinho dos 7 erros é o seguinte. No mesmo parágrafo está escrito, contém monoaçúcar, que é rapidamente absorvido. Finalmente, essa afirmação isolada é verdadeira, só que o erro está na contradição com o que estava escrito antes. Ela não era para ter baixo impacto glicêmico? Então, como é que o fabricante diz que ela tem baixo impacto glicêmico e tem monoaçúcar, seja lá o que seja isso, monossacarídeos, que é rapidamente absorvido? Ou uma coisa ou outra. Se ele é absorvido rapidamente, ele não pode ter ao mesmo tempo baixo impacto glicêmico, porque o impacto glicêmico, por definição, está relacionado justamente à velocidade com que o açúcar é absorvido pelo corpo. É isso aí. A primeira alegação do parágrafo é que é a melhor opção para adoçar com baixo índice glicêmico. Baixo índice glicêmico significaria uma absorção lenta do açúcar. Isso é incompatível com é rapidamente absorvido, que está no mesmo parágrafo, o que mostra que todas essas alegações estão sendo utilizadas de forma vazia e aleatória, porque são coisas que eles imaginam que quem está comprando vai gostar de ler. A pessoa gosta de ler que tem baixo índice glicêmico, mas ela também gosta de saber que é rapidamente absorvido para fornecer energia. Sim, mas se é rapidamente absorvido, como a Sari disse, não pode ter baixo índice glicêmico. Então, sim, este produto ele atingiu uma espécie de um Oscar de absurdos. É um erro tão básico que chega a ser constrangedor.
O quinto erro que você aponta, que fornece energia necessária para as funções biológicas, não é exatamente um erro, porque sim, a única coisa basicamente que tem neste produto é energia. E aqui eu queria abrir um parêntese e dizer o seguinte: é muito interessante como quando as pessoas querem defender que um produto é basicamente calorias vazias, como a caloria é uma unidade de medida de energia, troca-se por energia para passar as calorias como sendo uma coisa boa, afinal fornece energia. Boa parte das pessoas já carrega quilos de energia desnecessária na sua cintura. E se as pessoas estão querendo perder essa gordura excessiva, essa gordura visceral, consumir algo que fornece energia para as funções biológicas pode ser algo contraproducente. Agora, você disse ali também que é uma declaração vaga e inútil, né? Sim, é por isso que ela entrou na lista, né? Por que você vai dizer numa calda de tâmaras que ela fornece a energia necessária para as funções biológicas? Não serve para nada essa afirmação. Qualquer fonte de carboidrato fornece energia para as funções biológicas. Assim como qualquer fonte de gordura. Eu poderia comer um pouco de manteiga e fazer rigorosamente a mesma afirmação, que é inútil, porque não é uma característica única da minha manteiga. Qualquer gordura fornece energia, qualquer açúcar fornece energia, e a maioria de nós faria muito bem em comer menos energia, tanto de gordura como de açúcar, diga-se de passagem. Então isso não é uma característica única das tâmaras, muito menos dessa calda, né? Que não faz nenhum sentido estar lá como um argumento de vendas. O número 6 é a alegação de que elas são ricas em fósforo, ferro, cálcio e magnésio, que não passa de uma falsa promessa. Que se dissesse que tem esses elementos, tá bem, porque tem traços desses elementos. Porém, alegar que é rico nessas coisas, desculpa pessoal, precisaria beber a tal calda de tâmaras como quem bebe água para conseguir obter uma quantidade significativa de magnésio, porque é pobre nessas coisas. Contém ferro? Contém, mas e daí? Ninguém vai combater a anemia consumindo calda de tâmaras. Então, o fato de que você está consumindo um açúcar que tem traços de alguns outros elementos da tabela periódica não torna ele nem um açúcar melhor e nem mesmo uma fonte adequada destes compostos. Ou seja, é uma alegação feita para enganar o consumidor. É uma falsa promessa que leva a pessoa que está lá lendo e procurando motivos para justificar sua compra a pensar que, bom, pelo menos então eu não vou estar usando uma calda de açúcar refinado, né? Porque existe esse medo hoje em dia dessa palavra, e vou usar uma calda que tem esses minerais. Só que, na verdade, para a pessoa obter uma quantidade significativa desses minerais, ela precisaria consumir uma quantidade absurda de açúcar. E nesse caso não passa de um auto-engano. O único nutriente em que esse produto é realmente rico, adivinha qual é? Açúcar. E aqueles de vocês que estão nos ouvindo que são professores de escola, eu queria dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que falta ao brasileiro é saber fazer regra de 3. Porque se as pessoas soubessem fazer uma regra de 3, elas já saberiam que esse tipo de alegação, seja aqui das tâmaras, de que são ricos nesses elementos, seja de que o sal rosa do Himalaia é muito melhor do que o sal normal, bastaria uma regrinha de 3 para responder a seguinte pergunta: quanto desse sal ou quanto dessas tâmaras eu preciso consumir para que eu atinja uma quantidade minimamente significativa de magnésio? É incrível como as pessoas saem da escola sem saber fazer uma regra de 3. Então, nossos ouvintes professores, menos ênfase no logaritmo e mais ênfase na regra de 3, que o pessoal não está sabendo fazer. E, inclusive, tem uma coluna sua no UOL que trata bem disso aí nessa área. Essa coluna foi publicada em fevereiro desse ano e o título é Não Caia no Marketing do Açúcar. Lá eu discuto o uso dos termos natural, orgânico e integral nos rótulos de açúcar. Porque sim, essa é já uma realidade nas prateleiras do supermercado e a gente começa a observar que o marketing chegou a esses produtos para convencer as pessoas de que, na verdade, elas estão fazendo uma boa escolha.
Isso, é como se a cana invejosa do marketing das tâmaras tenha resolvido se reinventar como algo saudável, alegando basicamente as mesmas coisas. O açúcar mascavo, o açúcar demerara é muito rico nesses elementos, fósforo, ferro, cálcio, magnésio, e você se deu o trabalho de fazer regras de 3 nessa sua coluna, né? Pois é, olha só, uma colher de sopa de açúcar mascavo contém 99 miligramas de potássio. Miligramas. Para atingir a recomendação diária de potássio, que é de 4.700 miligramas, seria necessário consumir cerca de 47 colheres de sopa de açúcar mascavo. Isso é quase 1 quilo. Vocês entendem como a ignorância matemática básica das pessoas é um problema? O mesmo racional vale para os outros micronutrientes, né, desses açúcares. As vitaminas quase não estão presentes, mas uma delas que existe no açúcar mascavo é a vitamina B6. Mas para atingir a dose recomendada dessa vitamina, seria preciso consumir mais de 3 quilos de açúcar. Sendo que a dose necessária dessa vitamina é bem pouquinho e pode ser obtida consumindo basicamente vegetais normais. Muitos anos atrás eu fiz uma postagem no meu blog falando sobre essa falta de pensamento crítico e lá eu dei também um exemplo desses micronutrientes em água mineral. Lá naquela postagem eu coloquei uma foto de um rótulo de uma água mineral e as pessoas ficam se detendo em detalhes se tem mais sódio, menos sódio na água mineral, se tem mais magnésio ou menos. E ali eu mostrei que aquela marca de água mineral tem 1 miligrama de magnésio por litro, o que significa que numa garrafinha de 500 ml você consome meio miligrama de magnésio. E para colocar em perspectiva, uma xícara de couve refogada são 23 miligramas de magnésio. Ou seja, precisaria beber 23 litros dessa água para consumir o magnésio de uma xícara de couve. E aí as pessoas estão querendo comprar uma água com mais ou menos magnésio para alcalinizar o sangue. É tanta besteira. Eu quero que vocês façam um exercício, tá? Eu vou cobrar na próxima aula, no próximo podcast. Peguem uma lata de Coca Zero, que todo mundo diz que, nossa, Coca Zero tem muito sódio. E eu quero que vocês calculem quantas latas de Coca Zero seria necessário beber para atingir 1 grama de sal, tá bom? Façam essa conta. Voltando aqui ao nosso jogo dos 7 erros, o 7º e último argumento talvez seja o mais absurdo. Ajudam a limpar os rins, o que contribui para o ato de urinar. E aí, Dr. Souto, você que é médico urologista, o que tem a dizer sobre isso? Nossa, eu tenho a dizer que eu fiquei com muita vergonha alheia quando eu li essa alegação, porque até aqui tinha um pouco mais de ignorância científica, né? Mas aqui já é um nível de ignorância tão crasso. Me lembra aquelas propagandas antigas, tinha um chá emagrecedor chamado Coscarque, que dizia assim, esse chá emagrece e limpa os rins, limpa o fígado. É muito engraçado. Os gaúchos vão lembrar disso. Lá nos anos 80, 90, não parava de passar na televisão. É o problema de rim, bexiga, má digestão, fígado, rim, reumatismo e um mundo de coisa. Comigo é sem querer queixer. Eu tomo Coscarque no chimarrão e tô mais inteiro que bagual de distância. E a mulher toma chá Coscarque com algas marinhas e comprimidos para emagrecer. Era gordacha e agora tá fina que nem assobio de papudo, tchê. Tu encontra Coscarque em todas as farmácias e supermercados. Então, pessoal, a única coisa que pode, entre aspas, limpar o seu rim é beber bastante líquido, porque vai ajudar a diluir a urina. Mas esse líquido não inclui calda de tâmaras. Não inclui calda de tâmaras, até porque a quantidade de líquido é tão pequena que ela vira uma calda, né? Como é que faz uma calda, pessoal? Você pega, mistura açúcar na água e aí se você ficar fervendo aquilo ali vai evaporando e vai ficando grosso, vai ficando uma calda. É uma calda porque tem pouco líquido e muito açúcar. É isso que é difícil, né? Assim, da gente encarar a falta de pensamento crítico envolvida de todas as partes e a má fé. Então, voltando aos rins, o que limpa os rins é beber bastante água, porque essa água vai sair pelos rins.
Nenhuma calda de açúcar, nenhuma outra poção mágica vai limpar os rins e com certeza não é uma calda de tâmaras que irá limpar os rins ou contribuir para o ato de urinar. Mas tem uma forma, Sari, que a calda de tâmaras pode sim contribuir para o ato de urinar. Como? No diabetes. O diabético descompensado, quando a quantidade de glicose no sangue ultrapassa 180, ele começa a urinar em grande quantidade porque o corpo está desesperadamente tentando colocar para fora o excesso de açúcar e isso gera, por uma pressão osmótica, pela concentração aumentada de açúcar na urina, uma produção maior de urina pelos rins. Esse, aliás, é o sintoma clássico do diabetes descompensado, muita sede e urinar sem parar, porque a quantidade de açúcar na urina está muito grande. Então, sim, existe pelo menos uma situação em que calda de tâmaras vai fazer você urinar mais, se você for um diabético e estiver comendo essa porcaria. Quem quiser acessar o texto para ler na íntegra todos esses argumentos e usar também como base para divulgar para que as pessoas não caiam nisso, está disponível gratuitamente em sarifontana.substack.com. A gente vai deixar o link na descrição do episódio e também enviar por e-mail para quem tiver inscrito em drsolto.com.br/podcast. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.